Eu sou a doutora Aline Schmaier Oliveira, formada pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Já fiz um vídeo sobre fases e tratamentos do Covid-19, mas agora, com uma experiência de quase um ano em tratamento e evolução da Covid-19, eu resolvi repetir o vídeo com mais detalhes, com mais experiência, com mais sucesso na evolução dos quadros. Agora com muito mais experiência e com muito mais certeza do tratamento e da evolução. A Covid-19 ela é provocada pelo SARS-CoV-2 e ela provoca um processo no organismo que a gente vai falar de inflamação e microtrombos, microcoágulos que se espalham por todo o corpo. Esse Covid, ele tem 3 fases muito bem definidas. Ele tem a fase 1, que é a fase em que o vírus entrou no nosso organismo, está se multiplicando rapidamente e está produzindo uma reação no meu organismo, e esses sintomas que a gente tem da fase 1, que é um sintomas de gripe, que é um sintoma de viral, de uma infecção viral, são sintomas que vão aparecer em outras gripes. Então a gente vai ter, pode ou não ter dor de cabeça, uma dor de cabeça forte, mas que melhora com analgésicos, pode ter congestão nasal, pode ter dor de garganta, pode ter tosse seca e esporádica, pode ter diarreia, pode ter vômito, dá um cansaço extremo em algumas pessoas, é tão intenso que a pessoa não tem condições de se levantar, fica prostrado na cama, dá uma dor muscular importante, mas não é tudo isso. Pode ter 2 ou 3 sintomas. Às vezes é só dor de garganta e só nariz congestionado. Às vezes um pouco de tosse seca e dor de cabeça. Às vezes tem diarreia junto. Então é importante saber que tem vários sintomas. Pode ter também lesões na pele. E pode ter, que eu acho lá para o 4º, 5º dia, o que a gente chama, que é muito característico, que é a perda de olfato e paladar, que é típico do Covid-19. Essa fase 1 é uma fase em que nosso organismo está batendo no vírus. É o que eu falo leigamente. Ele está impedindo que o vírus se multiplique. Essa é uma fase em que nós temos que ajudar o nosso corpo a combater o vírus. Descansar, beber muito líquido. Às vezes a gente toma analgésico, e antitérmico, Tilenol, Novalgina. Esqueci de falar da febre. Importante a febre. Não é todos que têm febre, pouquíssimos têm febre. Quando tem febre, é uma febre que prostra mesmo. Então a gente toma um antitérmico, um analgésico por causa da dor no corpo, da fraqueza. E existem vários estudos, várias coisas que se falam, que existem estudos de caso de que pode ajudar com a azitromicina ou a vibramicina, a doxiciclina, que é o genérico, que é o componente. Pode usar a ivermectina, que tem trabalhos que falam da ivermectina, a Anitta, que diz que tem uma porcentagem que diminui a multiplicação do vírus, e até a hidroxicloroquina. É importante saber que essas medicações não tratam o Covid. Eu tenho recebido muitos pacientes que chegam para mim falando assim, eu já estou tratando. Eu falo, o que você está tratando? Estou tomando azitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina. Você não está tratando. Você está impedindo que o vírus se multiplique. E ele crie, quanto mais a carga viral maior a reação do organismo. Então, o que você vai fazer é isso. Mas nada, 100% de certeza que isso daí diminui a multiplicação do vírus. O que diminui mesmo é o nosso corpo combatendo com os anticorpos, humorais e celulares. Não precisa saber o que é, mas é só para saber. Então, essa fase 1 vai do 1º dia ao 5º dia. É muito bem definida. Agora eu vou falar uma coisa. Tanto
tanto para a comunidade médica quanto para os pacientes. Não é para tomar corticoide nessa fase, do 1 ao 5º dia. Não é. Ele só mascara e atrapalha a evolução de quem vai para a fase 2. Então, gente, não é para tomar. Essa é uma fase que o meu organismo está se protegendo e tentando destruir o vírus. Se eu entro com uma medicação que diminui a minha imunidade, eu estou diminuindo a chance de lutar contra o vírus. Então, não é. Eu não sei nem mais como falar isso, mas não é. Eu recebi uma série de pacientes que vieram tratada com prednisolona, prelone, na fase 1, e eles complicaram a fase 2. Então, essa fase, você tem que fortalecer o seu organismo. Líquidos, vitaminas, pode tomar, zinco, mas o importante é o seu próprio organismo se defender. E muito líquido. Uma porcentagem das pessoas vai passar para a fase 2. Então, gente, a maioria cura na fase 1. Fica até o 5º, 6º dia. Uma porcentagem das pessoas vai entrar na fase 2. Presta atenção. Quem tem doença associada é mais fácil entrar na fase 2. Mas não significa que quem não tem não vai entrar na fase 2. Então, eu não sou grupo de risco. Então não vou entrar na fase 2. Às vezes o cara não tem nada, é novo, é jovem, não tem hipertensão, não tem obesidade, não tem diabetes, mas entra na fase 2. Se você entrar na fase 2, aí já não é mais o seu corpo que está batendo no vírus, impedindo que ele se multiplique. É o seu próprio corpo que está atacando o seu corpo. É esse sistema imunológico que foi despertado pelo Covid. Quando você entra na fase 2, aí você pode entender que você entrou porque você tem vários microtrombos, ou seja, vários pequenos coágulozinhos que entopem as artérias, as veias. E isso provoca vários sintomas como pneumonia pelo Covid, uma dor de cabeça intensa, e o que eu tô falando pode ou não ter esses sintomas. Uma dor de cabeça intensa, que não melhora com analgésico, com antitérmico, com antissintomáticos nenhum, uma dor de cabeça intensa. Alguns têm uma diarreia que dizem, eu não saio do banheiro, doutora. Uma diarreia intensa, é inflamatória. E tem também miocardite, problemas de coração. Mas a maioria vai desenvolver uma pneumonia, que é a pneumonia viral pelo Covid. Então, nessa fase que começa no 6º, 7º dia, o paciente tem que entrar com antitrombótico. O que é um antitrombótico? Ele impede que o organismo forme esses microcoágulos que entopem. A minha experiência e a experiência de outros colegas é que o antitrombótico ideal na fase 2 seja injetável. Então, nós usamos a inoxaparina e a gente aplica de acordo com o peso. E a dosagem é para dar de 7 a 10 dias. E também por causa de um processo inflamatório que começa junto com o Covid. Então, gente, presta atenção. A febre que dá na fase 2, que começa nos 6, 7 dias, é uma febre inflamatória. Não é uma febre bacteriana. Ainda não é. É uma febre inflamatória. Essa febre inflamatória, ela tá junto com alguns sintomas. Alguns vão ter pneumonia, a maioria. Mas alguns só vão ter a dor de cabeça violenta. E alguns vão ter uma diarreia que não para. Então, gente, é inflamatório. Todos que pensam, tô com febre, bactéria, tô com alguma infecção bacteriana. Não, é inflamatória.
Então, nessa fase, você tem que entrar. E a minha experiência de já quase um ano é que você tem que entrar com corticoide injetável. O que eu mais gosto, o que eu mais uso e o que eu tenho visto dar excelentes resultados é a metilprednisolona ou Depomedrol, de 40 miligramas. A gente dá intramuscular. E também, se não achar o Depomedrol, Solumedrol ou metilprednisolona, que vem de 40 miligramas, mas não é a dosagem de 40 miligramas, você dá 80 miligramas, é um frasco inteiro. Essa medicação, ela age muito bem no pulmão e ela age muito bem no corpo. E a dosagem tem que ser alta dose. Eu vou contar um caso, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Quando você dá uma pequena dose de corticoide, você está tendo um incêndio. E em vez de você apagar, você mascara o incêndio. Vamos supor que está uma floresta pegando incêndio. O que você vai fazer? Você não vai jogar 2 copos de água para apagar um incêndio. Por quê? Porque os 2 copos de água não vai apagar o incêndio. Você vai chamar carros de bombeiro para apagar o incêndio. É isso que está no nosso corpo. Quando você entra nessa fase 2, você está começando um incêndio inflamatório no nosso corpo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar uma medicação anti-inflamatória potente, alta dose. E isso vou usar por 3 a 5 dias. Dependendo, alguns usam um pouco mais. 3 a 5 dias. Injetável. É o ideal. Porque o nosso organismo está com inflamação intestinal. A absorção é menor. Então, a ação é melhor quando é injetável. E quando você injeta numa alta dose, você tira logo o paciente do processo inflamatório. E aí, então, isso vai do 7º, 9º, 10º dia, que você está na fase 2A. A pneumonia já se instalou, às vezes você pode ter uma miocardite, você pode ter febre, você pode ter dor de cabeça e você pode ter diarreia e vômito. Pode ter ou não. Mas se você está com sintomas na fase 2, você está já com esse processo inflamatório e microtrombótico. E alguns pacientes ficam mais cansados que na fase 1. Ficam prostrados, ficam largados, parece que estão com sepse. Nessa fase, você tem que tratar rápido, porque se você não tratar no 6º, 7º dia, 8º, 9º, no 10º, se você tiver a pneumonia, você começa com a falta de ar. 10º dia você começa com a falta de ar. E aí, o que é? A saturação baixa, o oxigênio diminui, a troca gasosa diminui e você começa a ter falta de ar e muitas vezes vai precisar internar para fazer por catéter de oxigênio. E aí, se você já não estava tomando essa medicação e você tá na fase 2B de falta de ar, se você não tratar, você vai para UTI. Então, essa medicação, corticoide alta dose injetável e antitrombótico subcutâneo, vai tirar você sem você precisar internar. Eu te falo com garantia isso, porque eu tenho tido mais de 400 casos de experiência. Agora, o que eu tenho visto e o que tem sido péssimo são os pacientes que tomam corticoide na fase 1. Quando eles mascaram, eles escondem a COVID e entram na fase 2 e prolonga a fase 2 e fica confuso. Então, o paciente parece que vai ter falta de ar, não tem, parece que vai ficar com pneumonia, não tem, mas vai ficar, só que atrasa. E eu quero dizer outra coisa, e agora presta atenção. Pacientes que têm idade acima de 55 anos. Eu tô até baixando agora para 50. Pacientes que têm diabetes ou têm obesidade acima de uma porcentagem, uns 15, 20 quilos acima. 30 nem se fala, 40 então vai complicar.
Obesidade complica mesmo e diabetes complica mesmo. Hipertensão é um fator de risco, mas às vezes não complica tanto quanto a diabetes e a obesidade. Problema asmático, problema de pulmonar de DPLC e problema anterior de câncer. Você está numa fase curada de câncer, mas você já teve? E esses pacientes obrigatoriamente precisam entrar com antitrombótico na fase 1. Se entrarem, não vão ter aquela evolução desastrosa da fase 2. Eu tenho uma experiência larga de muitos casos tratados com um excelente resultado. Eu quero dizer que aqueles pacientes que têm diabetes, obesidade, hipertensão, um ou outro, não tô falando que tem tudo isso, né? Tem problema de asma, bronquite, ou tem problema de DPLC, doença pulmonar obstrutiva crônica, ou câncer que tá na fase tratada do câncer, pacientes ou acima de 55 anos precisam obrigatoriamente entrar com antitrombótico na fase 1. E aí se livraram daquela desastrosa evolução de ir para UTI. Espero que tenha deixado claro. Vou deixar meus slides colocados aqui embaixo.